eu quero então continuar um pouco mais, avançando um pouco mais, trabalhando um pouco mais esse assunto para que você tenha revelação e entendimento que é profundamente amado. Diga, eu sou profundamente amado. 1 João 4,10 diz o seguinte, o nosso texto base: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse texto diz, nisto está o amor. Em outras traduções, nisto se consiste o amor, não em que nós amamos a Ele, mas em que Ele nos amou. Em que Ele nos amou. Muito mais importante para você é saber e ter o entendimento de que é amado, do que o seu esforço em querer mostrar para Deus o quanto você o ama. E logicamente não há nenhum problema em a gente demonstrar o nosso amor por Deus. Eu amo a Deus e isso é um fruto, é um resultado do amor dele por mim primeiro. Quando eu entendo o amor ágape, quando eu entendo o amor do meu Pai, eu posso responder a esse amor naturalmente, como um fruto do amor do meu Pai por mim. Em resposta, eu o amo com a própria capacitação que vem dele, porque o nosso amor natural é frágil, mas quando somos capacitados por ele, nós podemos amar genuinamente. Então o texto diz que muito mais importante aliás, que nisso se consiste o amor, é entendermos que Ele nos ama, e não o nosso esforço para mostrar que nós amamos a Ele, como nós vivíamos na religião, querendo mostrar o tempo todo. E frases que vocês já devem conhecer bastante, como, dê o seu Isaac, faça o seu sacrifício, dê o seu tudo. Se você não fizer isso, você não ama a Deus. Já viram isso? A religião faz isso, a religião demanda, a religião exige o tempo todo esforço da gente querer mostrar o quanto ama a Deus. Não é assim, pessoal? Quantos de nós já ouvimos isso, né? Mas a graça, diferente da religião e da lei, a graça supre, diga, a graça supre, e a graça é uma pessoa, a graça não é uma corrente teológica, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus. A graça veio em pessoa, ela não foi enviada como uma mensagem por um servo, a graça veio em pessoa e o seu nome é Jesus. Essa graça supre tudo o que a gente precisa, essa graça nos capacita para tudo o que a gente precisa. Descanse na nova aliança, em saber que você é profundamente amado e capacitado para amar genuinamente. Amém, pessoal? Por 5 vezes, João disse que era amado nos seus escritos. Não é à toa que os escritos de João, eles giram em torno do amor, né? Conhecido como o apóstolo, o discípulo do amor. Paulo era o apóstolo da graça, João conhecido como o apóstolo do amor. Não porque Deus o amava, Jesus o amava mais do que os outros, mas porque ele mostrava que tinha uma revelação indubitável. Ao afirmar que era amado tão constantemente, o que João demonstrava é que, diferente dos outros, ele tinha uma revelação especial e indubitável do quanto era amado por Jesus. Por isso, ele ficou conhecido como o apóstolo do amor, e seus escritos, eles giram em torno do amor. Eu quero voltar um pouco com você ao Evangelho de João, no capítulo 13, ainda para extrairmos de lá mais uma coisa que certamente nos ensinará algo relevante nessa noite. Veja comigo o texto, João 13, de 21 a 33, que diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando do que ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João mesmo escrevendo isso sobre ele, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E Jesus respondeu a ele, é aquele, e aí foi explicando para ele, quem iria fazer isso.
Mas eu trouxe esse texto novamente para você, porque na semana passada nós colocamos ênfase, e eu destaquei bem aqui a frase, aquele a quem Jesus amava, para trabalharmos e entendermos como João lidava com esse amor. Ele escrevendo sobre ele mesmo o quanto era amado. Ele tinha essa revelação, esse entendimento. E nós, isso nos ensina que nós como filhos e filhos amados, precisamos ter essa revelação, esse entendimento. Isso tem poder de mudar a nossa vida para sempre, ok? Isso tem poder para mudar a sua vida para sempre e te tornar uma pessoa estável espiritualmente. Qualquer pessoa aí fora que quiser tirar você dessa posição de filho e filho amado, se você estiver estabelecido nessa verdade, você não vai sair dessa posição. Mesmo que as pessoas queiram tirar isso de você, de alguma forma querer te enganar, e querer, minar a sua identidade, se você estiver estabelecido nisso, você vai continuar firme sabendo, eu sou filho e filho amado do Pai. Mas hoje, eu trouxe em destaque aqui, essa frase do versículo 23 e do versículo 25, que diz que João estava aconchegado a Jesus. Você consegue ver e perceber João aconchegado a Jesus, inclinado sobre o peito de Jesus? Você consegue perceber? A Bíblia fala que ele estava inclinado sobre o peito de Jesus. Pessoal, o peito de Jesus, o peito aponta para o amor. Quando João reclina e descansa sobre o peito de Jesus, ele recebe a revelação e pode ouvir o bater do coração de Jesus. Sabe o que isso significa? Dizer que ele estava ali reclinado sobre o peito de Jesus, isso significa que ele estava numa posição, num lugar de intimidade, diga, de intimidade. Enquanto os outros não estavam ali, embora próximos, mas não estavam tão aconchegados, tão próximos, inclinados ao peito de Jesus, João estava num lugar de intimidade. Nesse lugar de intimidade, fica fácil para ele ouvir, inclusive, o coração de Jesus, as batidas do coração de Jesus. Quando você chega perto, reclina sobre o coração de alguém, o peito de alguém, você consegue inclusive ouvir o coração dessa pessoa. É como se João, você consegue perceber, é como que João aconchegado a Jesus, próximo ao coração dele, no lugar de intimidade, João consegue perceber o coração de Jesus, e o coração de Jesus pulsa, dizendo, eu amo você, eu amo você, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu amo você. É assim que pulsa o coração de Jesus. Nesse lugar de intimidade, você consegue ouvir o coração de Jesus. Não é à toa que João tinha essa percepção, esse entendimento. Ele era um desses. Ele era esse que ficava aconchegado a Jesus e podia ouvir o seu coração. Se mantinha num lugar de intimidade, podendo ouvir o tempo todo o coração de Jesus batendo por ele. Amém? Diga assim, esse é o meu lugar. Um lugar de intimidade, onde eu posso ouvir o coração de Jesus. Pessoal, não é lindo isso? Eu digo para você, não saia desse lugar de intimidade e comunhão plena com o seu Pai. Descanse no perfeito amor dele por você. Eu voltei ao texto para trazer esse detalhe para que você perceba. Reclinado sobre o coração de Jesus, nesse lugar de intimidade é onde a gente tem que estar constantemente. Tem pessoas que não conseguem saber se sentirem amados por Deus porque estão longe deste lugar de intimidade. E como que elas ficam longe desse lugar de intimidade? Porque só estão ouvindo cobrança, só estão ouvindo lei e religiosidade. Isso coloca sobre elas um fardo pesadíssimo. Elas não conseguem mais ouvir o coração de Jesus, não conseguem mais ouvir que são amadas, elas não ouvem mais isso. Mas quando você deixa isso, deixa todo o resto de lado e se aconchega a Jesus e se aproxima dele, você vai conseguir ouvir o coração dele dizendo, eu amo você profundamente. Diga, eu sou profundamente amado. Judas, nos versículos 21 e 22, esses versículos dizem o seguinte, mas vós, amados, diga, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu coloquei nesse versículo aí algumas palavras de algumas outras traduções que eu trouxe para que a gente pudesse aprender com Judas aqui ao nos incentivar e nos encorajar a nos mantermos nesse amor. Palavras como
conservai-vos no amor, guardai-vos no amor, mantenham-se no amor, mantenham-se firmes no amor. Conservai-vos, por exemplo, no amor de Deus, você vai ver na tradução Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida. Você vai ver guardai-vos no amor de Deus na Almeida Revista e Atualizada. Você vai ver mantenham-se no amor de Deus na Nova Almeida Atualizada e na Nova Versão Internacional. Você vai ver mantenham-se firmes no amor de Deus na Nova Versão Transformadora. Ou seja, a palavra no original desse texto gira em torno do seguinte para nós: conservai-vos, guardai-vos, mantenham-se firmes no amor de Deus. Ou seja, não saiam deste lugar de intimidade. Diga, esse é o meu lugar. Mantenham-se sobre o amor de Deus. Entenda uma coisa, estar sobre o amor de Deus é como quando nós nos expomos ao sol. Pensa comigo, é impossível não se aquecer quando nós estamos expostos ao sol. É impossível não se aquecer. Quando você está exposto ao amor de Deus neste lugar, é impossível você não ser aquecido por esse amor e entender que é profundamente amado. É como quando nós mergulhamos. É impossível ao mergulharmos, é impossível não nos molharmos. Quando estamos expostos ao amor de Deus, nós estamos cheios, inundados, mergulhados nesse amor. Esse é o nosso ambiente. Diga assim comigo: o amor de Deus é o ambiente da nova criatura, assim como a água é o ambiente para o peixe. Já percebeu isso? Na nova aliança, você pode ter toda a certeza, viver protegido sobre esse amor, viver mergulhado nesse amor, para nós, esse é o ambiente da nova criatura. Você tem uma nova identidade, você é uma nova criatura em Jesus, e você precisa entender que o seu ambiente natural é o amor de Deus. Assim como para o peixe, o ambiente é a água, para nós, novas criaturas, nosso ambiente natural de vida é estar debaixo, coberto, no amor de Deus. Quantos estão compreendendo aqui? Isso é poderoso, eu disse para vocês, isso é poderoso. Isso tem poder de mudar a nossa vida para sempre. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como isso é importante para Deus, como isso é importante para Jesus, como isso é importante para Deus. Deus faz questão de reforçar nos seus filhos a realidade de que eles são amados. Já percebeu isso? Se você não percebeu, eu vou mostrar para você aqui hoje. Deus faz questão de mostrar para os seus filhos a realidade de que eles são amados. Vamos ver isso? Mateus 3, versículos 13 a 17 diz assim: por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado por João. Ou seja, nós vamos falar aqui do batismo de Jesus, feito por João Batista, ok? Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Deus, no batismo dele, fez questão de reafirmar para ele: você é o meu filho. Diante de todos que estavam ali, esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Você consegue ouvir Deus dizendo isso sobre você? Você é um filho amado, em quem ele tem prazer. Mas pastor, será que Deus me vê dessa forma também? Que ele falou isso sobre Jesus, será que Deus me vê dessa forma também? Na nova aliança, você sabe, você já aprendeu aqui, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, nós que estamos em Cristo, que fomos batizados em Jesus, mergulhados em Jesus, quando Deus olha para mim e para você, ele vê Jesus estampado em nós. Não é pelo nosso mérito ou pela nossa obediência, porque ele vê Jesus estampado em nós, nós que recebemos esse sacrifício de Jesus, nós que levantamos as mãos para Jesus e estamos inseridos nele,
nós podemos desfrutar disso. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como filhos e filhos amados, em quem Ele tem prazer. Amém? Ele vê Jesus estampado em você. Olha como que está esse último versículo, este é meu filho amado, em quem me comprazo, na versão A Mensagem. Diz assim, na versão A Mensagem, esse versículo diz: este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Este é o meu filho, marcado pelo meu amor, ele é a alegria da minha vida. Não é lindo isso? Você consegue se alegrar em saber que Deus te ama assim? Ele te ama com ágape, Ele te ama com esse amor perfeito, na intensidade máxima, não tem como melhorar. Você se alegra em saber que você é amado dessa forma? Se você não sabia, eu estou aqui consolidando essa verdade em seu coração. Você é amado profundamente, na intensidade máxima, pelo seu Pai Celestial. Você consegue se alegrar e se manter estável nessa verdade? Fique estável nessa verdade. Você percebe que Deus ama, Deus faz questão de reforçar a nossa identidade de filhos e filhos amados. Ele ama fazer isso. Você vai ver isso o tempo todo. Jesus saindo do batismo, e se você for ler o que acontece nos textos na frente, você vai ver que ao sair do batismo, Jesus foi conduzido ao deserto da tentação, onde ele venceu o diabo com a palavra, ok? Amém? Onde ele venceu o diabo com a palavra. Mas se você for pensar, antes de ir ao deserto da tentação, como homem, ele foi fortalecido no amor do Pai. Jesus foi ao deserto e venceu, fortalecido. Antes de ir ao deserto, ele foi fortalecido pelo amor do Pai, que consolidou nele, que lembrou para ele, como homem, 100% homem: eu amo você. Você é meu filho e filho amado, eu tenho prazer em você. Quando o diabo olha para ele e fala: se tu és filho, transforma essas pedras aqui em pães, não é isso? Quando o diabo olha para ele e fala: se tu és filho, transforma essas pedras aqui em pães. Pessoal, normalmente diante de um desafio desse, quem não tem a certeza e quem não é consolidado do que de fato é da sua identidade, fica tentado a fazer o seguinte: tá bom, eu vou transformar só para você ver, só para eu provar. Quem é filho, filho amado e sabe que não precisa provar nada para ninguém. Você sabe e pronto. Jesus não precisava fazer aquilo, provar nada. Ele sabia, o Pai já havia estabelecido ele nessa verdade. Como homem, Jesus já estava estabelecido na verdade de que era amado e que o Pai estava com ele. Assim como eu falei que Deus faz questão de nos consolidar nessa identidade de amados, o diabo faz questão de fazer o contrário. Primeiro, tirar você da perspectiva de que é filho. E se você notar, ele disse: se tu és filho, ele exclui o amado, percebeu? Ele exclui o amado. O que Deus tinha dito é filho amado. Ele exclui o amado o tempo todo. O diabo vai querer excluir de você a identidade de que você é filho e que você é amado. Mas fique com Deus, que consolida em você de que você é filho profundamente amado. Quando alguém aí fora tentar te enganar com qualquer uma outra coisa, dizendo que você não é filho, que Deus não te ama, que Deus quer castigar você, que Deus está olhando o seu pecado, o seu erro e vai condenar você, você pode se estabelecer e dizer: eu sou filho e filho amado. E isso não tem a ver com o meu mérito ou com a minha, com a minha meritocracia, não tem a ver com a minha obediência, mas com a obediência de Jesus, com o mérito de Jesus, com o trabalho de Jesus. Jogue isso na cara do diabo, jogue isso na cara da pessoa que quiser tirar você dessa posição estabelecida da sua identidade de filho amado. Você pode dizer: eu sou filho e eu sou filho amado. Ouça, lembra o que eu falei? Se você tiver inclinado sobre o peito de Jesus, sobre o coração do Pai, o que você vai ouvir é: você é amado. Agora, se você estiver inclinado sobre a religião ou sobre a lei, o que você vai ouvir é: você é servo somente, você precisa se esforçar para provar o seu amor. Saia dessa posição e continue no local de intimidade, reclinado ao coração de Jesus. Você vai ouvir todos os dias: você é profundamente amado. Já experimentou falar isso para os seus filhos?
Experimenta falar isso para os seus filhos constantemente. Filho, eu amo você. Não há nada que você possa fazer que eu possa desertar você, que eu possa deixar de amar você. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que os pais se relacionam com os filhos? Experimente dizer isso para eles. Aí fora, quando eles ouvirem algo contrário, alguém querendo tirar eles dessa posição de filhos amados por seus pais, querendo apresentar para eles coisas ruins, eles consolidados no amor dos seus pais, eles vão saber, olha, meu pai me ama, minha mãe me ama. Se meu pai não pode saber disso, se eu tenho que esconder isso do meu pai e da minha mãe, isso não presta, porque eu sei que meu pai e minha mãe me amam. Vocês vão ter filhos estabelecidos na verdade de que são amados. Eles não vão ser inconstantes, eles estariam estabelecidos na verdade de que são amados. Façam isso e vocês terão filhos estáveis na vida. Sabiam disso, pessoal? Filhos estáveis na vida. Façam questão de, assim como nosso pai faz, questão de reforçar em nós a nossa identidade de filhos e filhos amados. Vamos aprender com o nosso pai e fazer isso com os nossos filhos. Filho, eu amo você. Filho, você é profundamente amado. Filho, eu amo você todos os dias. Vocês terão crianças estabelecidas nessa verdade. Amém, pessoal? Amém? Diga amém. Eu sou profundamente amado. Vamos ver mais um caso, mais um exemplo? Deus faz questão de reforçar em Jesus e em nós a realidade de que somos filhos amados. Marcos 9, de 2 a 7 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem ali. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu quero que você ouça no seu espírito hoje. Entenda isso aqui que eu vou falar agora. Eu quero que você ouça no seu espírito hoje a voz do Espírito de Deus dizendo para você: você é profundamente amado. Deixe o resto todo para trás. Você é profundamente amado. Eu amo você. Eu amo você perfeitamente, na intensidade máxima. Eu amo você com ágape. Você é profundamente amado. Esse texto traz uma coisa muito interessante para nós. A Bíblia fala que os discípulos vendo aquela visão ali, aparece Elias, aparece Moisés, estavam ali Jesus. E uma voz do céu que diz: Este é o meu filho amado, só que agora não diz em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ele diz agora: a ele ouvi. Diz a ele, diga, a ele ouvi. A ele quem? Jesus, certo? E a Bíblia fala, se você for continuar o texto, que ao sair essa voz, ao ser estabelecido nessa verdade de que era amado, e quando a voz diz a ele ouvi, imediatamente desaparecem Moisés e desaparecem Elias, e fica somente quem? Jesus. Sabe o que isso diz para nós? Um ensino muito importante da nova aliança. Na nova aliança, nós não temos que dar ouvidos a Moisés, que representa a lei, e nem aos profetas, que estão sendo representados ali por Elias. Nós temos que dar ouvido ao Filho, a Jesus. Você entendeu isso? Tem muita gente aí dando ouvidos ainda à lei, a Moisés e aos profetas. Mas a Bíblia fala nessa visão importantíssimo, que nós precisamos ouvir a Ele, ouvir Jesus, não Moisés e Elias, não a lei e os profetas, mas ouvir Jesus. Diga: eu estou aqui para ouvir Jesus. É por isso que nós pregamos graça, que é o próprio Jesus, para que você cresça no conhecimento e na revelação do Filho de Deus, de Jesus, amém? A lei, a Bíblia fala que já passou, caducou. O fim da lei é Cristo. Nós não temos na antiga aliança doutrina para nós. Não temos doutrina para nós. Nós somos crentes
da nova aliança. O texto é claro, a ele ouvi. E quando ele fala isso, Moisés desaparece. A lei desaparece, sai de cena. Já era um pré-anúncio de que a lei iria sair de cena e que a gente agora tinha que olhar para Jesus firmemente. Coloque os seus olhos em Jesus. E o profeta, pastor? Então quer dizer que a profecia desapareceu na nova aliança? Porque existe um ministério profético. Claro que não desapareceu, é lógico que o ministério profético é válido na nova aliança, mas o que você precisa entender é que o ministério profético na nova aliança, ele mudou radicalmente. Vou te dar um exemplo claro. Na antiga aliança, Deus vinha sobre os profetas e eles profetizavam e davam direções, estratégias de guerra, dava direção para os reis, dava direção de como as pessoas iriam ter a conduta de vida, direcionavam a vida das pessoas. Você lembra disso? Só que na nova aliança tem um fator que muda completamente a situação. Na antiga aliança ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro deles. Na nova aliança o Espírito Santo mora dentro da gente. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A profecia na nova aliança, ela vem para te encorajar, ela vem para te edificar, ela vem para falar de algo que Deus, através do Espírito Santo, já está falando ao seu coração. Deus não precisa te dirigir por outros na nova aliança, Ele dirige você através do seu Espírito Santo, que já mora, já habita em você. Vocês conseguem perceber? A diferença é enorme, a diferença é muito grande. E quantas pessoas hoje ficam atrás aí de profecia? Quantas pessoas aí ficam atrás daquele que revela? A profecia, ela vem para falar de algo que já está em você. O Espírito Santo que ele está em você, habita em você, é Ele quem te dirige. Naquele momento Deus estava falando, ouçam a Jesus. Vocês não vão ouvir mais nem Moisés, a lei, e nem os profetas, simbolizados ali, representados ali por Elias. Vocês estão compreendendo, pessoal? Diga assim, eu sou dirigido pelo Espírito Santo, como filho amado. E o irmão que quer muitas vezes vir a nós, pastor, eu tenho uma palavra profética para dar para você. A gente deve receber esse irmão? Sim. Se ele vier com uma palavra que encoraje, que edifique e que fale de algo que Deus já está falando em nosso coração, sabe o que vai acontecer? Deus vai fortalecer você naquela verdade. Poxa, que legal. Ele fez questão de usar até outra pessoa para que você, sabe, receba um fortalecimento, sabe? Receba uma ajuda no sentido de entender, sou eu mesmo que estou falando com você, filho, eu que estou te dirigindo. Essa é a profecia na nova aliança. E uma outra coisa importantíssima, essa profecia ela nunca vai de encontro a essa palavra aqui, ó. A palavra de Cristo. Você quer saber e entender a maior profecia e revelação que existe? Está aqui, pessoal, ó, você não precisa de mais nada. Tudo que você precisa está dentro de você já, o Espírito Santo, amém? E a palavra da verdade. A Bíblia diz que na nova aliança Ele iria nos consolidar e colocar em nosso coração essa palavra da verdade. Colocar a palavra dEle em nossos corações, amém? Diga assim, eu sou um filho amado. Aleluia, é muito importante você ter esse entendimento. Você consegue perceber? Lá no batismo, quando Jesus ouve como homem, entenda isso, olha aqui, ó. Pega isso, quando Jesus ouve como homem, você é meu filho amado. Ele pôde ir para a tentação e vencer, percebeu isso? Aqui no monte, quando ele ouve você é meu filho amado de novo, logo depois, um tempo depois, ele vai à cruz e vence. Sabia que consolidado nessa verdade de que você é filho e filho amado, você também, assim como Jesus ouviu essa verdade, foi consolidado nessa verdade no batismo e foi para a tentação e venceu, saiu do monte consolidado nessa verdade, foi à cruz e venceu, consolidado nessa verdade, você vai para a vida e vai vencer em Jesus. Consolidado nessa verdade, você vai para a vida e vai vencer em Jesus. Não deixe ninguém te tirar essa verdade de que você é filho e você é filho amado. Não deixe ninguém tirar isso do seu coração. Isso é tão importante para o Pai. Veja Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos de 9 a 13, conta para nós a parábola dos lavradores maus. Diz assim, a seguir, a partir do versículo 9, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Jesus começou a contar uma parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores, ausentou-se do país por prazo considerável.
No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também o espancaram a este, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também este, depois de o ferirem, expulsaram. 3 servos, Jesus está contando, 3 servos enviados. Então disse o dono da vinha: que farei? Já sei, enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. E vocês vão ver no texto que eles mataram, não despacharam, mas mataram esse filho. E você vai ver no texto que é uma alusão clara ao filho amado enviado que foi morto na cruz em nosso lugar. Olha que até em uma parábola, quando Deus fala sobre um pai enviar servos, e quando fala de um pai enviar filhos, o seu filho, ele faz questão de dizer que ele enviou o filho, diga, amado. Você consegue ver que insistentemente Deus faz questão de consolidar em nós que nós somos filhos amados e que essa é uma identidade da gente? Diga assim: essa é a minha identidade, eu sou profundamente amado. Deus, de um lado está Deus, reforçando em nós a identidade de que somos amados. O diabo do outro lado fica tentando tirar isso o tempo todo tentando ferir a sua identidade. E se você não perceber e for dando lugar a isso, você vai saindo dessa posição, desse lugar de intimidade, desse lugar de proteção e vai, sabe, se entristecendo, vai achando que Deus não te ama mais, vai achando que Deus quer te castigar, quer condenar você. Não saia da posição e da certeza de que você é um filho amado. Um filho amado. Fique estabelecido nessa verdade. Vamos ver Paulo. Eu quero que você veja comigo agora Paulo ensinando que é assim que Deus também nos vê, uma vez que nós estamos em Jesus. Eu disse para vocês, né? Você pode sair daqui hoje e dizer: eu sou um filho amado. Deus tem prazer em mim. Eu sou um filho amado porque Ele vê Jesus em você. Veja Paulo estabelecendo essa verdade na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Você vê a linguagem? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever aos Efésios, nesse capítulo 5, versículo 1, no início logo do capítulo, ele já começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você consegue perceber que a Bíblia o tempo todo consolida em nós essa identidade? Olha Paulo aqui agora consolidando isso. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele diz: como filhos amados, e andai em amor. Sabe por quê? Porque você já viu aqui comigo, o ambiente da nova criatura, o ambiente de todos nós é o amor do nosso Pai. Ele está confirmando aqui aquilo que nós lemos: conservai-vos no amor do nosso Pai, mantenham-se firmes no amor do nosso Pai, não saiam deste lugar. Paulo, ao escrever aos Efésios, ele afirma e reafirma: vocês são filhos e filhos amados, mantenham-se, andem nesse amor. Diga: esse é o meu ambiente. Eu quero aproveitar também e ler com vocês capítulo 5, de Efésios, versículos 1 e 2, olha na versão a mensagem, como está escrito. Olha que lindo. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com o Pai. O que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. O amor de Deus não é contido, é extravagante. Ele não amou para receber algo em troca. Lembra? A ágape não espera receber algo em troca. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. O amor dele
não foi contido, foi extravagante. Você consegue se alegrar em saber que é amado dessa forma? Pastor, eu nunca tinha ouvido falar isso. A religião suprimia isso de mim. A religião me sobrecarregava. Pois é, lance fora a escrava e o seu filho. Lance fora a escravidão e a servidão da lei. E mergulhe no amor e no entendimento da graça, que te alcança com amor incondicional, com amor ágape. Você é profundamente amado. Esse é o seu ambiente. Da mesma forma que Jesus, ao ouvir aquilo, ele foi ao deserto e vence. Ao ouvir que era amado, ele vai à cruz e vence. Eu quero dizer para você, fortalecido no amor do Pai, viva uma vida genuinamente livre. Viva a vida genuinamente livre que Ele planejou para você. E seja feliz e vença na vida. Você é profundamente amado. Diga isso para alguém do seu lado. Você é profundamente amado.